Olá, boa tarde. Meu nome é Juliana, eu sou psicóloga e eu gostaria de te convidar a fazer algumas reflexões comigo. Sim, hoje eu gostaria de falar um pouquinho, com muito cuidado, sobre o Setembro Amarelo. Chegamos naquele período do ano onde é possível ver celebridades, famosos, colocando ali o seu selo do Setembro Amarelo. Vemos de repente milhares de conteúdos na rede falando sobre como é importante termos atenção à dor do outro, respeitar as diferenças. De repente as notícias da TV mostram um pouco como que está a questão de saúde mental no Brasil e no mundo. Quais os dados mais recentes? Então agora pelo DataSUS, em julho de 2022, saiu que o aumento dos casos no Brasil foi para 14 mil casos ao ano. Isso significa o quê? Que aproximadamente temos um brasileiro tirando sua vida por hora. É muita gente. E sim, isso é uma questão de saúde pública. Sim, milhares de medidas devem ser tomadas com relação a dar acesso à população sobre o que é saúde mental, quais são as formas de tratamento, como chegar a redes de apoio e como atender as pessoas que estão numa situação de sofrimento mental da melhor forma possível. Mas e para nós? Qual é a nossa responsabilidade diante disso? Sim, porque num número nesta dimensão é uma responsabilidade de todos. E eu pensei com muito carinho o que eu poderia estar trazendo aqui na rede para, quem sabe, ajudar um pouquinho nesse processo de conscientização. Eu gostaria de responder algumas perguntas que eu já recebi na clínica e fora da clínica também. Geralmente, quando as pessoas vêm me perguntar sobre o assunto, sempre tem um estereótipo, né? Quem é a pessoa capaz de chegar nesse limite? E geralmente se tem uma ideia de uma pessoa que talvez esteja ali numa depressão profunda, que talvez esteja realmente já num processo de enclausuramento, que não conversa com ninguém. E sim, realmente há casos que vêm mais ou menos neste processo, mas há um outro lado, ao lado das pessoas que já não comentam suas dores, que têm passado o seu dia a dia como se estivessem bem, que participam de eventos, estão indo trabalhar e de repente vem a notícia. E isso tem pego muitas famílias em choque, porque, nossa, ele parecia bem. E geralmente, podemos dizer que muitas dessas pessoas talvez não estivessem falando muito porque não sentiram espaço para falar de suas dores, ou porque talvez já tentaram e foram julgadas, foram censuradas. Mas o não falar não vai fazer o problema ir embora, não vai fazer com que a pessoa simplesmente se sinta bem. Então, qual é a nossa responsabilidade sobre isso? O porquê que tem tido esse aumento de casos? E a minha primeira pergunta é: quão responsáveis nós somos neste processo todo? Será que talvez a nossa falta de empatia, quando nós julgamos o outro e julgamos na nossa visão de mundo o que é motivo para alguém se sentir triste ou se sentir deprimido, não se torna um motivo pelo qual as pessoas param de falar as coisas para nós? Pensa comigo. Se tudo que as pessoas me contam eu considero mimimi, eu considero uma frescura, por que a pessoa vai me falar sobre o que ela está sentindo?
E como eu vou perceber que ali talvez seja um caso que precise de ajuda e atenção? Se eu sempre coloco a minha visão de mundo sobre o que é motivo de tristeza e cobro que a outra pessoa esteja bem, porque ela vai sentir segurança de me contar o problema dela? Como é que eu vou poder agir com ela sem saber o que está acontecendo? E coisas que eu já ouvi dentro de clínica e fora da clínica também. Esse peso e essa cobrança que a pessoa que está em sofrimento mental, ela tem que estar bem. Essa simples fala, você tem que estar bem, você tem que reagir, você tem que responder. Isso para a pessoa que está em sofrimento é uma violência, porque ela não queria estar se sentindo assim. Ela não queria estar naquela posição. Quem quer estar naquela posição? Então, esse tipo de fala acaba sendo agressiva, acaba sendo mais um peso, mais um motivo para a pessoa piorar nos seus sintomas. Então, o que a gente pode fazer? Eu acho que o primeiro passo, se educar, estudar, entender, buscar se instrumentalizar, né? Buscar que formas eu deveria então agir com as pessoas que estão ao meu redor. Que forma que eu deveria me comportar com todas as faixas de idade. Entendeu? Porque esse é outro estigma. Ah, que problema que a criança vai ter para ter essa tristeza e tomar uma atitude dessas? O que adolescente tem para estar se sentindo assim? Ah, mas para os adultos, mas ele tem um trabalho, ele tem família, por que ele tá assim? Não, não funciona dessa maneira. Nós temos casos de crianças, nós temos casos de adolescentes, nós temos casos de adultos, nós temos casos de idosos, nós temos pessoas que têm religião, que não têm religião, nós temos pessoas que têm dinheiro, que não têm dinheiro. A questão de saúde mental não escolhe cor, não escolhe etnia, não escolhe idade, não escolhe religião, não escolhe orientação sexual, não escolhe absolutamente nada disso. A questão de saúde mental é uma questão que pode acontecer com qualquer pessoa e por isso nós devemos estar preparados e buscar saber mais a respeito disso. Pare de tentar resolver as coisas pela sua própria forma, pela sua própria opinião pré-formada sobre o assunto. Vá se educar, vá estudar. Eu acho muito interessante que as pessoas, elas parecem que colocam a questão do sofrimento, da personalidade da pessoa como se fosse uma alma, uma coisa assim meio fora do corpo, uma coisa meio sem substância, né? Sem coisa física. Se você tem um problema respiratório, você vai buscar um médico para trabalhar ali, para cuidar do seu pulmão, do seu corpo, certo? Se você quebra a perna, quebra a coluna, alguma coisa, você vai no ortopedista. Onde que estão os nossos pensamentos? Onde estão os nossos sentimentos? No cérebro. Tem um processo físico-químico acontecendo. Os nossos pensamentos não vêm do nada, gente. Acontece, é um processo cerebral, é um processo físico que está acontecendo. E tem que ser investigado. Quando algo não está bem, precisa ir nos especialistas para investigar o que está acontecendo, para entender como que deve se tratar aquilo. E para aquelas pessoas que falam, eu só acredito em ciências, então vá atrás da informação. Tem milhares de estudos explicando praticamente todos os transtornos mentais, qual a etiologia, qual é a prevalência, como que acontece, o que acontece fisicamente, quimicamente, quais são os melhores protocolos de atendimento, o que tem dado resultados dentro da clínica, que resultados são esses. Tem o que ser feito. E não deixem as coisas crescer. No menor sinal de que algo talvez não esteja bem, já vá atrás dos devidos cuidados.
como se fosse qualquer outro problema que a gente tem e a gente procura o atendimento adequado. Então, eu realmente espero, era um sonho que esse assunto não precisasse ficar preso a setembro apenas, que nós tivéssemos mais responsabilidade com o nosso comportamento, que a gente tivesse um pouco mais de carinho no nosso olhar com o outro, que a gente tratasse o outro de fato com o mesmo carinho e atenção e colo que muitas vezes nós gostaríamos de receber naqueles momentos que nós não estamos bem. E parar um pouco de colocar a nossa visão de mundo como uma imposição na vida do outro. Novamente, o que dói em mim não dói no outro. Então, o fato de você não entender o porquê que aquilo dói no outro não te dá o direito de ser agressivo, de não dar o cuidado que o outro merece. É isso. E para você que está passando por alguma situação, não está tendo ouvidos e sente que precisa conversar, sente que precisa de uma atenção, não está conseguindo achar o apoio que você merece, liga no 188. A CVV já atendeu mais de 40 milhões de brasileiros de forma sigilosa, de forma gratuita, nos últimos 60 anos. Eles têm profissionais ali que dedicam suas vidas para ajudar e para estar ali à disposição da população. Você não está sozinho. Tente encontrar a melhor solução para você. Ligue, busque ajuda. No Google também é possível de encontrar vários centros de atendimentos gratuitos, onde você vai encontrar psicólogos, psiquiatras, neurologistas, pessoas que estão ali dispostos a te atender, a te ajudar dentro da sua dificuldade. Procure ajuda, você não está sozinho.